Overthinking é uma palavrinha bonitinha em inglês que seria algo, na tradução livre, próximo a pensar demasiadamente, pensar demais. E por que eu falo que essa característica ela é comum a quase todos os transtornos mentais que nós conhecemos e tratamos no consultório? Porque se a gente for analisar, tanto os transtornos de ansiedade, quanto os transtornos de humor, quanto o toque, quanto vários outros tipos de transtornos, inclusive de personalidade, envolve algum tipo de pensamento obsessivo que toma conta da mente de uma pessoa e praticamente domina ela. Por exemplo, pessoas que são ansiosas, elas pensam demais sobre coisas que ainda vão acontecer. Elas pensam demais sobre como as situações que envolvem a vida dela podem sair do controle e podem trazer algum tipo de prejuízo para elas. Já as pessoas que têm toque, elas pensam demais sobre algo que pode trazer um dano também, tem a ver com ansiedade inclusive. Elas acham que se elas não se comportarem de uma determinada maneira, se elas não fizerem algum tipo de ritual, algo muito ruim pode acontecer. E elas ficam pensando sobre aquilo continuamente. Pessoas que são deprimidas, elas também pensam demais sobre coisas que aconteceram no passado delas. Via de regra, uma discussão que ela teve com alguém que ela amava, é uma escolha errada que ela fez e acabou mexendo muito com a estrutura da vida dela, algo pelo qual ela se culpa de ter feito ou de ter deixado de fazer. Overthinking é uma ruminação mental, é um pensamento que entra na nossa mente e fica lá martelando, 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 e isso traz muitos prejuízos para a nossa sanidade mental. É uma característica que mesmo você que não tem um transtorno de ansiedade ou um transtorno de humor, pode acabar tendo ao longo da sua vida. Eu mesmo já passei por muitas situações em que deixei que um pensamento tomasse conta da minha mente e ficasse ali, remoendo, me estressando. Essa é uma característica muito comum de muitas pessoas e a gente precisa saber como lidar com ela. Porque pare para pensar. Pensamentos são coisas contínuas no nosso cérebro. A gente sempre está pensando sobre alguma coisa, seja algo positivo, seja algo negativo. É impossível parar de pensar. Alguns estudos da neurociência até apontam que mesmo quando nós estamos dormindo, nós estamos pensando através dos nossos sonhos. Só que o problema não está em pensar. Pensar é ótimo, a gente precisa refletir sobre as coisas que acontecem na nossa vida. O problema está quando, por exemplo, eu vou dormir e eu não consigo dormir porque eu fiquei pensando sobre uma discussão que eu tive com meu chefe no trabalho. Fico me culpando por não ter falado coisas que eu deveria ter falado na minha cabeça. Ou quando eu discuto com meu parceiro ou minha parceira e eu fico pensando em como ele foi egoísta ou ela foi orgulhosa, ou em como eu deixei que a situação chegasse num ponto que não deveria ter chegado porque eu agi de forma muito estressada com a pessoa que eu amava. Esses pensamentos, eles ruminam tanto, eles ficam tanto na nossa mente que a gente não consegue dormir, que a gente não consegue se concentrar, que a gente não consegue trabalhar, que a gente não consegue fazer boas escolhas. Parece que tudo que a gente faz tem alguma influência desses pensamentos. É por isso que eles prejudicam tanto a nossa vida. Mas como é que a gente supera isso? Primeiro passo, preste bem atenção. Como é viciante pensar demais às vezes, o primeiro passo é característico na luta contra qualquer tipo de vício. Você só consegue vencer um vício quando você reconhece que você é um viciado. Isso serve para o álcool, isso serve para as drogas, isso serve para a pornografia, isso serve também para o overthinking. Você só consegue superar o fato de você pensar demasiadamente sobre as coisas quando você reconhece que você faz isso. Reconheça que você está pensando demasiadamente sobre algo. Reconheça que esse pensamento ou essa situação está tomando muito tempo da sua vida e a partir daí, você vai começar a enfrentar essa ruminação mental. Passo 2, dê um basta nisso. Eu sei que não é tão fácil, não é simples assim, Pedro, a gente dá um basta. Mas para você parar de pensar demasiadamente sobre uma coisa, você realmente precisa querer parar de pensar sobre aquilo. E isso é muito difícil porque às vezes, pessoal, pensar demais se torna realmente prazeroso num certo sentido, no sentido de que a gente fica absorvido por aquilo ali e parece que nada mais importa, só aquilo ali. Eu preciso resolver aquela situação, eu preciso resolver aquele problema, ainda que para aquele problema ser resolvido demande um certo tempo. Nem tudo se resolve de imediato. Concorda? Muitos relacionamentos têm problemas que só podem ser resolvidos com o tempo, quando a poeira baixa, quando cada um reflete sobre o que aconteceu. É importante que você queira dar um basta nisso
tomando a atitude de não deixar que esses pensamentos tomem conta da sua vida. Terceiro passo, teste alternativas a esse pensamento que está ocupando muito a tua mente. Sabe esse pensamento que está te deixando extremamente estressado, ansioso, deprimido? Começa a se perguntar, tá, existe alguma outra forma de pensar sobre essa situação? Será que eu estou vendo tudo ou será que eu estou deixando alguma coisa escapar? Será que existem evidências que comprovem o contrário daquilo que eu estou pensando? Essas perguntas costumam ser muito benéficas e costumam ajudar muito a gente a parar de pensar demasiadamente sobre uma determinada situação. Então comece a testar alternativas, testar outras hipóteses, porque talvez você realmente esteja exagerando. Talvez você realmente esteja colocando um peso muito grande sobre algo que não precisa tanto, sabe? Calma, vai devagar, take it easy, como dizem, né? Existe o copo que tá na metade. Você pode enxergá-lo como meio cheio ou meio vazio. Se você sempre enxerga como meio vazio, você vai naturalmente ver a sua vida como algo muito pior do que ela de fato é. Comece a ver outras alternativas. Quarto passo, busque se distanciar um pouco daquela situação, daquele contexto que está fazendo você pensar demais. Geralmente, quando a gente está muito envolvido, a gente não consegue refletir bem, não consegue parar de refletir às vezes, parar de pensar sobre aquela situação. Se afaste um pouco, busque se distanciar, busque se acalmar, desfoque daquele problema e não somente desfoque, mas substitua o pensamento que está fazendo com que você rumine a situação. Porque só desfocar muitas vezes não é suficiente, você precisa substituir por uma outra coisa. Agora eu vou intencionalmente, deliberadamente, pensar em outra coisa. Eu sei que tem uma situação para ser resolvida, que está me causando estresse, que está me causando ansiedade, que está me causando algum tipo de desconforto emocional, mas eu vou focar em outra coisa, que pode ser até mais urgente do que aquilo que eu estou ruminando e pensando demasiadamente. O quinto passo é limitar o tempo que você vai pensar sobre algo. Se tem uma situação que realmente precisa ser resolvida, que eu realmente preciso gastar um tempo pensando, porque acontece, existem coisas que não dá para você simplesmente fingir que não tá ali. Não, existem coisas que realmente são muito importantes e precisam ser resolvidas logo. Eu vou limitar um tempo para pensar naquilo ali. Eu vou pensar nisso aqui por, sei lá, no máximo X minutos ou X horas. Depois eu não vou pensar nisso, ou pelo menos eu vou dar uma pausa para respirar e pensar em outra coisa. Eu não vou ficar ali absorto naquele pensamento. Separe um tempo do seu dia, de preferência que não seja à noite antes de dormir, para pensar sobre o problema. O sexto passo é você sair da inércia. Se você sabe que ficar ocioso ou ociosa te faz pensar demais, pratique um hobby, faça uma atividade física, se ocupe a sua mente. Se você sabe que o que te faz pensar demais é aquele ex-namorado, aquela ex-namorada, bloqueia teu ex. Não permite que algumas situações criem gatilhos para que você fique pensando demasiadamente sobre aquele problema. Faça ou tome atitudes que vão impedir que você fique pensando demasiadamente naquela situação. Você sabe que esse canal está chegando aqui nos 10 mil inscritos. Se você percebe que nós ainda não batemos essa marca, eu vou pedir para você divulgar esse canal e compartilhar para a gente chegar nos 10 mil o mais rápido possível. Posso contar com a sua participação, com a sua ajuda?